Perfeito, Ok. muito obrigada, pastor. É, então, sejam todos bem-vindos ao mais um PG Online. É uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Muito obrigada, irmã Rita, por ter convidado o querido pastor Alexandre. Seja bem-vindo, viu? Esse é o nosso PG Online, que acontece toda terça-feira, a partir das 5:30 da manhã, com os pedidos e agradecimentos, e a mensagem às 6 horas da manhã. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. O senhor é pastor da nossa irmã Rita, né? Que, Isso. por favor, se apresente, pastor Alexandre. Bom, como já está na tela aí, né, pastor Alexandre Cardoso, eu sou natural de Sorocaba, em São Paulo, e tem uns 15, 20 dias que estou aqui em Montes Claros, né, fui transferido esse final de ano para cá, e a irmã Rita já me chamou, falou, pastor, o senhor precisa participar com a gente aqui, e para nós é uma bênção, né, uma alegria poder estar com vocês aqui. Eu estive dando uma olhada aqui, esse grupo é praticamente das mulheres, né? Eu vi ali uns 3 homens além de mim ali, ou pelo menos está conectado com o nome deles, não sei se são eles que estão conectados ou se é a esposa que está conectado pelo link deles, né? Mas isso é uma bênção, né? E a gente percebe que o grupo de mulheres tem diversos pedidos, mas de uma linha geral a gente vê muitos pedidos pelos filhos, pelas famílias, né? E uma coisa que é impressionante, porque Cristo diz que antes de ele se levantar no santuário celestial para dizer que está consumado, ele vai fazer uma força-tarefa para resgatar os filhos que estão fora, porque assim, o poder da oração de uma mãe é um poder que o universo desconhece, né? É só a mãe e Deus sabem o poder que tem nessa oração. E para mim é uma honra poder servir, né, a essa igreja, poder servir esse grupo seleto de pessoas que estão se preparando, estão marchando com passos firmes rumo ao céu. Como dizia um pastor, professor nosso, ouça os passos de um Deus que se aproxima e vem rápido, né? E a gente teria motivos para agradecer o dia inteiro, né? Mas eu louvo a Deus pelo privilégio de mais um dia poder estar em pé para glorificar o nome dele. Amém. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui desenganado pelos médicos, me deram 6 meses de vida. E dentro daquele contexto, eu fui muito abraçado e amparado em uma tarde de sábado pelo pastor Fernando Iglesias, que estava começando o ministério dele. E naquela noite, eu conversei com Deus e falei, Senhor, eu fui tão bem cuidado hoje por esse pastor que eu nunca tinha visto na vida. E se o Senhor me deixar viver, quando eu crescer, eu quero ser um pastor para cuidar das pessoas assim como eu fui cuidado hoje. Amém. E Deus me permitiu estar aqui, né? Estou hoje com 47 anos, indo para 48, e dos problemas que eu tinha, depois dos 15, 16 anos, nunca mais tive, e louvado seja o nome do Senhor. Então, só tenho motivos de gratidão. Lutas a Amém. gente tem, desafios a gente tem, e quem é que não tem, não é? E Jesus já falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, É verdade. sempre animado, né? Mesmo em meio às lutas, em meio às batalhas, a gente está sempre animado, porque quem trava as batalhas não somos nós. As nossas batalhas, elas são travadas por Deus, né? Quando a gente começa o dia assim, nos prostrando na presença dele, nos derramando nas mãos dele, aos pés dele, e colocando diante dele as nossas petições, porque é isso que ele fala, né? Não fique ansioso de coisa alguma, mas coloque diante de Deus as suas petições, com oração, né? Clamando, buscando e já agradecendo. Amém. Quem vai realizar? Então, eu tenho certeza que esse grupo é um grupo de poder. Quanto mais oração, mais poder. E nós possamos Amém. ter uma vida de oração, não um momento, não o primeiro momento do dia, como vocês estão aqui, né, no primeiro momento do dia em oração, mas que esse seja só o começo da oração, e que no final do dia a gente só diga amém, porque o dia todo foi de oração.
Deus Amém. seja louvado, pastora Alexandre, pela sua vida, viu? Que alegria, que privilégio ter o senhor aqui conosco. Ó, eu morava ali pertinho de Sorocaba, eu morava em Americana. Sério? Hoje eu moro em Monte Azul Paulista, que fica próximo a Barretos, Conheço também. Associação Paulista Oeste. O senhor é bem-vindo aí quando quiser fazer visita para nós, viu? Como que vai ser o nome da nova associação aí? Então, ainda não anunciaram assim publicamente, viu, pastor? Mas a nossa associação foi dividida. O senhor está bem informado aqui, hein, pastor? Foi dividida a nossa Eu, associação. acabei, eu acabei de sair aí da União, né? Eu Ah, estava, sim, eu verdade. estava na APSU, estava na cidade de Itararé, por último agora, né? E, Uhum, e vim para cá conhecer um novo cantinho, né? Da nossa vasta região, né? Essa vasta cultura. E a gente vai se acostumando, né, com um novo perfil de pessoas, é da verdade. língua. Eu digo que no Brasil a gente fala um só idioma, que é o português, mas tem muitos dialetos. É verdade. Cada lugar nós temos, assim, palavras e formas de se expressar diferente umas das outras, a gente tem que ir se adaptando, se ajustando, né? É Mas isso é uma verdade. bênção. É um país com muitos países dentro do nosso Brasil, né? Isso Então, é. glória de Deus. Mas, bom, já vou te estender o convite sempre que o senhor puder e quiser estar conosco, é uma alegria, viu, pastor? Obrigado Muito pelo bem-vindo. convite, pelo privilégio. E aqui o senhor falou a primeira hora do dia. Alguns, meu pastor, já estão na segunda hora do dia, viu, na oração. Algumas salas começam às 4 horas da manhã em oração, para honra e glória de Deus. E aqui nós já estamos, alguns na segunda hora, para honra e glória de Deus também. Irmã Rita, por favor, quero te convidar a entregar nosso querido pastor Alexandre às mãos do nosso Senhor, pedindo, irmãos, por favor, deixem o seu microfoninho fechado. Você que entrou, coloque o seu microfoninho no mudo. Após aí a meditação, você vai poder falar, tá bom? Enquanto isso, peço que deixe fechado. Alguns entram num modo que a gente não consegue fechar o microfone, então fica bem difícil porque causa ruídos, tá bom? Na gravação. Estou vendo aqui a irmã Lúcia Cerniak, é a primeira vez que eu estou te vendo aqui, seja bem-vinda, irmã Lúcia. O microfone está aberto, irmã, se você puder fechar, depois nós vamos bater um papinho, tá bom? Irmã Rita, pode orar, por favor. Obrigada, pastor, pelo convite de aceitar estar aqui conosco. O pastor foi pastor do meu filho lá em Itu, né, pastor? Do Juan Deis. A Deis, minha nora, foi secretária dele. Então, vamos orar. Querido Deus, Pai amado, que estás mais alto dos céus, na tua presença estamos na segunda hora do dia, Senhor, para estar te buscando em espírito e em verdade. Aqui foram feitos vários pedidos e agradecimento, que o Senhor possa aceitar, Senhor. Vai de encontro a cada necessidade aqui presente, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que venha iluminar o pastor Alexandre, que a mensagem, Senhor, saída dos teus lábios, possa vir de encontro às nossas necessidades também. Cuida dele, da tua família, o batiza com teu santo e bom Espírito. Que esse novo distrito do Major Prax, aqui no norte de Minas, possa ser uma bênção na vida do nosso pastor Alexandre e de sua família. Esteja com cada família aqui presente, cada membro, Senhor. Nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nos batiza com teu Santo Espírito, é que eu pedimos, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Obrigada, irmã Rita. Pastor, a palavra está contigo, fique à vontade, pastor, até o momento que o senhor precisar, tá bom? Ok, muito obrigado. Para mim, como eu já mencionei, é um grande privilégio, uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Quero convidar você que está com a sua Bíblia a abri-la no livro de Atos. Deixa eu só ajustar aqui a divisão de tela. Ok. Atos, capítulo 1.
E aqui fala um pouquinho a respeito da nossa grande necessidade, Amém. né? Atos capítulo 1, versículo 8, e o texto nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, a gente entende que nós não temos condições, nós não temos opção de viver sem a presença do Espírito Santo. Porque o texto diz que nós receberíamos poder. E esse poder é o poder para viver, é o poder para testemunhar, é o poder para glorificar, é o poder para brilhar em nome de Jesus, né? Porque vê que o poder, ele vai descer sobre nós, e o texto diz: e sereis minhas testemunhas. É impossível nós estarmos possuídos do poder de Deus, possuídos do Espírito Santo, e não testemunhar de Cristo, não falar do amor de Jesus, não é? Agora, quando nós olhamos para o Espírito Santo, ali em Gálatas, o fruto do Espírito Santo, e o fruto, ele é composto por alguns nutrientes, não é? Porque não são os frutos do Espírito, porque se fossem os frutos, cada um poderia ter um, não é? Um teria amor, outro teria bondade, outro teria felicidade, mas e aí só um grupo de pessoas seriam felizes, só um grupo de pessoas amariam, só um grupo de pessoas seriam benevolentes. Mas veja que o texto diz, o fruto do Espírito. E quando eu tenho o Espírito e o fruto flui na minha vida, brota na minha vida, né, reproduzo esse fruto, eu tenho todas essas características. Eu não sei se você já prestou atenção, quando a gente compra algum ingrediente, alguma coisa industrializada, e vem ali os ingredientes, tá? E você já percebeu que esses ingredientes, eles não estão em ordem alfabética? Eles estão em ordem de quantidade. Aquilo que tem mais vem primeiro. Mas se você comprar um suco, vai aparecer ali uma das primeiras coisas que vai aparecer ali é água, porque é o que mais tem. Aí depois vem os açúcares, vem a saborização, e aí assim por diante, né? Os conservantes e tudo mais. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito, a primeira característica do fruto é amor. E é impossível nós termos o Espírito Santo em nossa vida e não amarmos. E quando a gente ama, a gente cuida, a gente protege, a gente luta pelo crescimento, pela melhoria, pelo desenvolvimento daquela pessoa, em especial no relacionamento com Deus. E veja que o texto diz que nós receberíamos o Espírito Santo e seríamos testemunhas de Jesus. O que é uma testemunha? A testemunha é alguém que vivenciou uma situação, esteve presente na situação e pode reproduzir o que é que aconteceu. Quando eu pego a palavra de Deus e eu saio para falar para as pessoas apenas o que a Bíblia diz, contar para as pessoas como aconteceu na vida de Elias, na vida de Daniel, na vida de José, na vida de João, de Pedro, de Paulo, enfim, eu só estou contando os fatos que aconteceram em situações onde eu não estava, em que eu não vivenciei, em que eu não assisti. Então, na verdade, eu não estou testemunhando, estou fazendo fofoca, porque eu só estou falando da vida de outras pessoas. Agora, quando eu falo o que essa mensagem fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida e como Ele tem operado em mim e através de mim, aí eu estou testemunhando. E, queridos, não tem como alguém parar para ouvir o meu testemunho se ele não se simpatizar comigo, se ele não se sentir amado, querido e acolhido por mim. Então, quando o fruto do Espírito, ele brota na nossa vida e nós amamos, e ponto. Eu não amo esse porque fez isso, ou aquele porque fez aquilo, ou, entende? Quando eu amo,
como fruto do Espírito, eu simplesmente amo. E a pessoa pode falar bem de mim, a pessoa pode falar mal de mim, a pessoa pode me querer bem, a pessoa pode me querer mal, a pessoa pode estar trabalhando contra a minha vida e o meu ministério, mas ainda assim eu vou demonstrar o amor de Deus através da minha vida. Eu estava no meu primeiro ano de ministério e teve uma situação, uma família que se revoltou comigo, por motivos que não tinham fundamentos, mas se revoltou e quis fazer um baixo-assinado para me expulsar do distrito, para me tirar do ministério, porque eu não tinha condições de ser pastor. Bem, um dos líderes da igreja chegou em mim e falou: pastor, olha, eu gosto muito do senhor e tem alguma coisa que está acontecendo aqui, o senhor precisa saber. Estão fazendo isso, assim, assado. Falei, ok. No sábado seguinte, eu estaria com aquela igreja, convoquei para um junta-panelas, e depois do junta-panelas, uma reunião só com membros batizados. E quando chegamos ali, eu conversei com a igreja, eu deixei que a igreja falasse, a igreja falou uma coisa ou outra, e aí esse jovem deu uma instigada nas pessoas para que elas falassem, elas falaram. E soltaram os cachorros, eu deixei o povo falar. Fui falando e ajustando cada coisa, explicando cada detalhe, por que aconteceu, como aconteceu e tudo mais. Terminou a reunião, oramos, cada um foi embora. No dia seguinte, eu tinha um mutirão com aquela igreja para a construção do muro. Só que no mutirão chegou muito mais pessoas do que o material que nós tínhamos para trabalhar. E aí, quando nós terminamos o material, era por volta de umas 9h30 da manhã, o pessoal falou: vamos embora então, né? Falei: não, aquela irmã está construindo a casa dela, então nós vamos com um mutirão para lá e nós vamos pregar ali, né, com as nossas ações, nós vamos construir a casa dessa irmã. E aí nós fomos para lá. E conforme fomos chegando, o povo chegando, e a irmã feliz e festejando e coisa e tal, quando eu apareci, porque tinha um lençol no varal, e eu estava por trás do lençol, quando eu apareci, que ela me viu, ela não sabia onde se enfiar. Enfim, eu fiz de conta que nada tinha acontecido no sábado, abracei, amei e ajudei a construir a casa. No decorrer do ano, eles tiveram problemas seríssimos, eu estava ali para auxiliá-los, para correr atrás de advogado, para correr atrás de dinheiro, para correr atrás daquilo que foi necessário para proteger a família naquele contexto. E ao final do ano, nós fizemos uma Santa Ceia, e naquele dia de Santa Ceia, ela e o esposo vieram, me abraçaram minha esposa, choraram muito, pediram perdão, porque eles agiram por um impulso, por um ciúmes e, enfim, não tinham sido leais para conosco. Quando a gente ama o amor de Deus, porque assim, humanamente falando, se uma pessoa está tentando te prejudicar, você se afasta dela, você foge dela, né? Você quer revidar, quer descontar, porque fez isso comigo, então agora vai ver, não é? Imagina que eu vou lá ajudar a pessoa a construir a casa dela, depois elas tentar destruir a minha vida, o meu ministério. Imagina que eu vou correr atrás de advogado, que eu vou correr atrás de dinheiro para poder ajudar a família que está tentando me prejudicar. Mas a gente nem pensa nessas coisas, a gente simplesmente quer ajudar as pessoas, fazer o melhor, fazer o bem, fazer aquilo que Cristo faria. E isso não vem de nós. Eu não estou dizendo e contando isso para vocês, fazer assim, eu sou bom, eu sou isso. Não, eu sou pecador como todo mundo, pior que todo mundo, mas o fruto do Espírito na minha vida, ele se revela e se demonstra com as suas características próprias. E isso nos leva a testemunhar do amor de Deus, do amor de Jesus para a vida das pessoas. Nós somos chamados para sermos porta-vozes do céu. E isso nós não podemos fazer sozinhos, nós carecemos da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida para que nós possamos falar do amor de Jesus, para que nós possamos demonstrar quem é Jesus na nossa vida, para que as pessoas possam entender o plano e o propósito de Deus na vida delas, através da nossa vida. E é para isso que nós somos chamados.
Tem muitas pessoas que fazem seleção das pessoas que ela quer amar e que ela não quer amar. E isso é uma situação impossível. Você pode gostar de umas pessoas mais do que de outras pessoas. E isso não é pecado. Quando nós olhamos para o ministério de Cristo, ele já tinha ali mais de 100 pessoas que o seguiam, por volta de 120 pessoas, ele escolheu 12 para estar mais perto dele. Dos 12, ele tinha 3 que era mais chegado, e desses 3 tinha um que ele mais amava. Veja que tem diferença de relacionamento, embora o amor de Deus seja pleno. Ele ama todas as pessoas de forma igual, mas o relacionamento, a intimidade, é diferente. Por quê? A proximidade, a intimidade, não depende de um lado só, depende dos dois lados. Eu sou pastor, e eu chego nas igrejas e algumas pessoas, elas se permitem ser amparadas, abraçadas, acolhidas, e elas se permitem entrar num relacionamento de amizade. E a gente cria mais amizade, é natural. Embora eu esteja ali preocupado com todos, amo a todos, e tenho que puxar a orelha de todos em alguns momentos, tenho que carregar no colo a todos em algum momento, estou ali com todos, mas o nível de relacionamento, ele é diferente. Por quê? Porque em alguns grupos existe mais proximidade. Por exemplo, eu creio que mesmo sendo de uma forma virtual, dentro aqui desse grupo, existem pessoas que têm mais amizade, mais proximidade do que pessoas que convivem dentro da mesma igreja. E não existe erro nisso, por quê? Porque a pessoa se permitir estar num relacionamento, mas nós devemos amar a todas as pessoas, de forma indistintiva. Ellen White, ela diz que o amor ao próximo, né, a caridade, uma renovação da caridade, uma renovação do amor, é a maior das nossas necessidades. Por quê? Se nós não demonstrarmos amor, se nós não vivemos de fato um amor, significa que nós não temos o Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não estamos sendo lapidados e reproduzidos, repaginados, reprogramados para o céu. Se nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos esse amor. Se não temos o amor, significa que nós não estamos vivendo, de fato, aquilo que Deus nos chamou para viver. Em João, Jesus deixa claro assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja que é impossível eu amar a Deus e não amar ao próximo. É impossível eu viver em rivalidade com as pessoas que estão próximas de mim e dizer que amo a Deus. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus mesmo deixou claro que naquele dia ele vai virar para um grupo de pessoas e falar assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós fizemos vigílias em teu nome, nós jejuamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós tínhamos cargo na igreja em teu nome, nós desenvolvemos e fizemos crescer os dízimos, as ofertas, crescer clube de desbravadores, aventureiros, o ministério da mulher, o ministério da oração, e fizemos tudo em teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Esse conhecer é relacionamento. Não importa se eu vou usar os meus talentos naturais para fazer algo grandioso em nome de Deus. Eu preciso, de fato, viver o relacionamento com Deus, e as coisas, elas se tornam naturais na minha vida para esse desenvolvimento do caráter. Quando Jesus voltar, todas as coisas serão transformadas num estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos. Mas o caráter, se ele não estiver pronto até o fechamento da porta da graça, nós não teremos essa oportunidade. E o caráter, ele é lapidado pela ação do Espírito Santo e pela nossa permissão em ser lapidado. Então, se eu tenho dificuldade em relacionamentos, Deus vai me pôr em situações em que eu vou ter que desenvolver o meu amor ao próximo, em N situações. E não importa quem é a pessoa, porque eu amar a minha esposa, amar os meus filhos, Jesus diz: que bem você faz nisso? Porque você está amando pessoas que são próximas, pessoas que você gosta de estar ali. E é claro que eu vou fazer o melhor pela minha esposa, o melhor pelos meus filhos. Ontem à noite eu estava numa outra classe, assim,
pregando para eles também, e quando eu terminei, minha esposa falou assim, nossa, eu queria tanto comer um lanche, e o problema é que os mercados aqui, quando dá entre 8 e 9 horas, fecha tudo, né? E já era 9h15, e aí eu entrei na internet rapidinho para procurar algum mercado que possivelmente pudesse ainda estar aberto, alguma padaria, e achei um mercado que fecharia às 9h30, e eu saí correndo em 10 minutos para chegar no mercado, para comprar ali alguns ingredientes para poder fazer o lanche. E na porta do mercado tinha ali um senhor que estava embriagado, e para pedir alguma coisa para as pessoas, e eu vi que o segurança do mercado estava ali tentando enxotar aquele senhor, porque estava atrapalhando e incomodando os clientes. Eu entrei no mercado, peguei rapidamente o que eu precisava, do lado tinha uma padaria que estava aberta ainda, e eu saí do mercado, fui na padaria, comprei ali um lanche, tal, preparei um kitzinho, e levei entregar para aquele senhor. Ele ficou até assustado, porque eu levei um lanche completo para ele. E ele estava ali pedindo algumas moedinhas para ver se conseguia comprar alguma coisa. Eu fiz isso para me mostrar? Não, porque não tinha mais ninguém na rua, né? Não tinha público para eu me aparecer. Eu simplesmente levei. Não pensei duas vezes, não pensei no custo, não pensei em nada. Simplesmente vi alguém que estava ali em necessidade, fui lá e peguei e levei. É uma coisa que ela precisa ser automática na nossa vida. Volto a repetir, não estou falando isso para vocês para dizer assim, olha, eu sou bom porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não é isso. Mas se naquele momento eu me senti impulsionado e tocado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. E quando o Espírito Santo fala conosco, nós precisamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque ele nunca vai falar algo para o nosso mal, para nos prejudicar, mas sempre para nos conduzir para mais perto de Cristo. Então, ele vai nos lapidando, vai nos moldando. Naturalmente, ninguém se levantaria às 4, 5 da manhã para orar. Aliás, naturalmente, as pessoas nem orariam em horário nenhum do dia, porque isso é um relacionamento espiritual, e as coisas espirituais, elas dependem, elas demandam de um relacionamento com Deus. Em muitos momentos, a gente está tão atarefado, tão angustiado com problemas e isso, aquilo e tudo mais, que a gente não sabe nem como orar, nem como colocar as nossas questões para Deus. Tem muitas pessoas que pensam que, isso é coisa tão pequena, não vou incomodar Deus com isso. Mas sabe, querido, Deus, ele é onipresente. Então, ele consegue estar exclusivamente para cada um de nós 24 horas por dia. Nós podemos confiar que qualquer momento que nós falarmos com Deus, ele vai estar ali para nos ouvir. E eu posso pedir coisas grandiosíssimas para Deus, ou pedir coisas minúsculas para Deus. E ele vai ter alegria em atender a esse pedido, quando isso vem parte de um relacionamento. Não quando eu busco a Deus só nos momentos que eu preciso de alguma coisa. Porque eu estou tentando barganhar com Deus. Eu estou tentando usar Deus como o gênio da lâmpada, que quando eu preciso, eu esfrego um pouquinho a lâmpada, né? Afinal de contas, a Bíblia, ela mesma diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Eu chego lá, dou uma esfregadinha na lâmpada para sair o gênio Deus, realizar o milagre que eu preciso, a obra que eu preciso, e depois eu guardo ele aqui dentro de novo e deixo ali na prateleira certinho, até o próximo momento que eu precisar. E Deus não vai nos atender dessa forma. Agora, quando parte de um relacionamento, não importam as circunstâncias. Um exemplo. Esses dias atrás, nós estávamos de férias, depois de vários anos sem conseguir ir para o litoral, nós fomos para a praia. E brincando ali na praia, tudo mais, a minha esposa deu uma bobeira e uma onda arrebentou em cima dela. E ela perdeu os óculos, perdeu o chapéu, perdeu... E aí, bateu aquele desespero. Só que o chapéu é palha, então ele flutua fácil na água. Foi fácil de encontrar. Mas os óculos, né, se misturando ali nas ondas, na arrebentação, e uma onda arrebentando atrás da outra. E naquele momento, do jeito que eu estava ali dentro da praia, com roupa de banho, eu fechei os meus olhos e conversei com Deus. E eu falei, Senhor, olha, eu sei que o Senhor pode me devolver esses óculos. Ele é muito mais leve que um machado. Agora, eu também sei que se não estão nos teus planos me devolverem esses óculos, o Senhor vai
abrir as portas para que eu tenha recursos para comprar outro, porque a esposa precisa. O senhor sabe que ela precisa. E, queridos, instantes depois disso, eu andando ali dentro do mar ainda, no momento que a onda passou, antes que viesse outra onda, que dá aquela baixadinha na água, eu consegui enxergar os óculos da minha esposa e rapidamente me abaixei. Quando eu peguei os óculos na mão, já outra onda veio arrebentando, e nós louvamos e glorificamos a Deus ali naquele momento, porque Ele atendeu, Ele respondeu às nossas orações. Porque seria impossível. Na agitação, na correnteza, o mar puxando, a arrebentação das ondas, e eu encontrar ali onde eu estava os óculos da minha esposa. Então, a gente percebe que, assim, mesmo sendo uma coisa aparentemente insignificante, Deus responde, e responde de uma forma gloriosa, de uma forma grandiosa, mas isso é parte de um relacionamento. Então, busque a presença de Deus continuamente, esteja na presença de Deus constantemente. É por isso que no começo eu falei assim, nós estamos aqui só no começo da oração, e quando chegar no final do dia, a gente só precisa dizer amém, porque a nossa vida, ela precisa ser vivida em oração, como uma oração contínua. Amém, Enquanto eu amém. estou Deus dirigindo, seja louvado. Obrigado, Senhor, por isso. Amém. enquanto eu estou dirigindo, estou conversando com Deus. Estou dando um estudo bíblico, estou conversando com Deus. Estou comprando, estou conversando com Deus. Estou vendendo, estou conversando com Deus. Estou limpando a casa, estou conversando com Deus. E quando eu estou na presença de Deus, as minhas ações são diferentes. O meu comportamento é diferente. E aí, eu amo, eu sou feliz, eu sou fiel, eu sou longânimo, eu sou benevolente, eu tenho domínio próprio. Então, eu não vou falar palavras inconvenientes, eu não vou usar de atos inconvenientes para com ninguém. Por quê? Porque é o Espírito que está agindo em mim e através de mim. E, queridos, quando isso acontece, as pessoas percebem, as pessoas veem. E não se iluda, não importa quão grande seja a cidade que você mora. As pessoas sabem quem você é. Quando nós estamos na presença de Deus, as pessoas olham e elas percebem quem nós somos. Independente da roupa que nós estamos usando, ou do que nós estamos comendo, ou do que nós estamos vivendo, elas sabem quem nós somos. Quando nós tentamos imitar o mundo na forma de agir, o mundo zomba de nós, nos chamando de hipócritas, porque queremos ser cristãos e, ao mesmo tempo, queremos ser do mundo. O mundo espera mais de nós. Ele espera ver Cristo em nós, porque ele sabe quem nós somos. Só para finalizar, quando eu tinha meus 18 anos, 19 anos de idade, eu tive um momento de muita revolta. Não com Deus, mas com a igreja. Só que a gente, quando é jovem, a gente é inconsequente, a gente se revolta com um e desconta em todo mundo, né? Eu passei por uma situação muito complicada. Eu fui proibido pela comissão da minha igreja de ler a Bíblia dentro da igreja. Porque eu tinha uma agilidade muito grande com a minha Bíblia. Então, nos concursos bíblicos, né, na ocasião ainda existiam JAs e concursos bíblicos, e eu ganhava. Se um pregador levantasse e falasse 10 textos bíblicos para ler todos eles, para comparar os textos, eu conseguia levantar e ler os 10 textos, um atrás do outro, porque eu tinha velocidade na minha Bíblia. E aí a comissão decidiu tomar um voto de que eu não participasse mais nada disso, para que desse oportunidade para outras pessoas. Isso eu era um pouco mais jovem, devia ter uns 15 para 16 anos, eu fiquei muito revoltado. Eu conversei com o ancião e falei assim, vocês deveriam treinar os seus soldados, não tirar as minhas armas. E o tempo foi passando. Fui embora para São Paulo, nisso eu morava no Pará. Voltei para São Paulo e fui para São Paulo capital. E ali um jovem de poder aquisitivo elevado me ameaçou na porta da igreja. E eu levei a situação para o pastor, e o pastor, por se tratar de uma família muito rica, ele colocou panos quentes e como se eu fosse o errado da situação. E eu fiquei revoltado, eu resolvi que eu não queria mais saber da igreja. E minha mãe morava numa rua que era assim, muito tranquila, né? Os jovens que moravam ali, depois de 2, 3 anos, não tinha nenhum vivo mais. Ou eles se mataram, a polícia matou, de tão bons que eles eram. E eu me envolvi com essa galera, fiz amizade com eles ali e resolvi, numa sexta-feira à noite, sair com eles. Eu falei assim, vou experimentar
tudo que o mundo tem para oferecer. E eu entrei no carro, fui com eles, entramos num local de shows, e quando nós estávamos entrando, tinha uma mulher morena, bem alta, assim, um sorriso, acho que o mais branco que eu já vi na minha vida, e ela olhou para mim, sorriu, e falou assim, tu é crente, tá fazendo o que aqui? Eu falei assim, você tá louca, bebeu demais nessas horas? E na hora que eu falei isso, me veio na cabeça assim, Pedro, negando a Cristo. Ela riu e falou assim, olha, você pode tentar se enganar, você pode enganar os seus amiguinhos, você pode enganar quem você quiser, mas a mim você não engana. Porque em você tem uma luz e essa luz é Deus. Sabe, queridos, eu sentei num cantinho, numa mesa ali, nem água, eu que saí disposto a experimentar tudo que o mundo tinha para me oferecer, nem água eu consegui tomar naquela noite. Foi a noite mais longa da minha vida, eu não podia ir embora, porque eu não tinha condição de sair dali, porque eu nem sabia onde eu estava, eu não sabia como voltar para casa, eu estava recém-chegado em São Paulo, não conhecia nada ali, e ter que esperar os amigos para eu poder voltar de carona com eles. E eu cheguei em casa por volta de umas 6 horas da manhã, e eu me lembrei que era sempre o horário que eu estava ali revisando minha lição, me preparando para ir para o culto. Tomei um banho, fui para a igreja, e naquela escola sabatina era sobre o sábado, e fizeram uma pergunta simples sobre o sábado, e eu não consegui responder. Eu, que com 6 anos de idade, todos os sábados ia visitar o padre da cidade, lá no Pará, para discutir a Bíblia com ele, para falar do sábado para ele, e agora não consegui responder uma pergunta simples. Eu saí da igreja chorando amargamente, porque no meu sentimento o Espírito Santo havia me abandonado. E foi uma semana de muito choro, de muito estudo da palavra, de muita oração, de muita devoção, e foi o momento em que Deus me trouxe de volta para os braços dele. E em muitos outros momentos de as pessoas olharem para mim e falar assim, você é pastor, você é cristão, antes de eu ser pastor, pela forma que nós somos, pela forma que nós agimos. Então não se iluda, não tente viver como o mundo, porque o mundo sabe quem você é. Porque quando nós estamos na presença de Deus, você se lembra quando Moisés desceu do monte? Ele resplandecia o brilho de Deus, e as pessoas não conseguiam sequer olhar para ele. Quando nós passamos tempo na presença de Deus, e nós vamos para a rua, não importa o que nós vamos fazer, as pessoas sabem quem nós somos. Pode não saber o nosso nome, pode não saber de onde nós viemos, pode não saber qual é a nossa religião, mas ao olhar para nós, elas sabem que nós andamos com Deus, e elas esperam ações diferentes, posturas diferentes, porque o mundo está cheio do mesmo. Quando nós nos posicionamos ao lado de Deus e refletimos a glória dele através da nossa vida, aí nós estamos verdadeiramente testemunhando de quem é Jesus para o mundo todo. Que eu e você possamos, dia após dia, desenvolver o nosso relacionamento com Deus, desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque ele vem para potencializar a nossa pregação, porque Jesus precisa voltar e o evangelho tem que ser pregado, mas ele vem também para nos preparar e nos fortalecer para suportarmos as agruras, os fardos, as dores que vão vir sobre o mundo nessa reta final da existência do mundo no pecado. Que eu e você possamos mergulhar de uma vez por todas nesse relacionamento e nos permitir ser abraçados, ser amparados, mas também ser lapidados por Deus. Lembre-se, para lapidar, dói, porque a gente vai tomar uns esfregas, vai arrancar umas lascas, mas é tudo aquilo que é impuro na nossa vida. Eu sempre oro e peço para Deus, Senhor, tira de mim tudo aquilo que está me atrapalhando viver plenamente na tua presença, mesmo que doa, mas eu quero ser lapidado e ser refeito, ser restaurado à tua imagem e semelhança. Que essa seja a nossa busca continuamente e que nós possamos refletir através das nossas ações, das nossas palavras, quem é Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério dentro do lar, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, e que Jesus possa ser visível em todos os lugares, através do teu rosto. Que Deus seja louvado na tua vida. Amém. Amém, pastor. Amém.
Amém, amém, amém. Pode orar para a Graças a gente. Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Como somos gratos a Ti, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Mas é mais do que isso, Pai. Nós te louvamos por quem Tu és. Porque Tu és um Deus tão grandioso que nem todo o universo pode conter. E ainda assim o Senhor se decidiu se fazer pequeno, se fazer servo, para que nós pudéssemos ser resgatados das cadeias do mal, para sermos entronizados contigo como filhos e filhas do Rei do Universo. Pai de amor, não temos palavras para expressar a nossa gratidão a Ti. Não temos palavras para expressar, Pai querido, o quão bom é estar na Tua presença. Mas, mais uma vez, Pai querido, queremos suplicar. Habita em nós, pelo Teu Santo Espírito. Queremos viver esse relacionamento contigo, Pai. E que o fruto do Espírito seja visível na nossa vida. Não para que nós possamos nos engrandecer, mas para que o mundo saiba que Tu és Deus. Para que o mundo saiba que há prazer e alegria em estar na Tua presença. Que eles sintam a necessidade de sentir esse amor, de sentir esse acolhimento, esse abraço, de ter paz, mesmo no mundo mergulhado em angústias e tribulações. Pai querido, coloco nas Tuas mãos cada lar, cada família representada aqui por este grupo de oração. O Senhor conhece, Pai, quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são as dores que cada um está enfrentando. Mas o Senhor também conhece quais são os planos e os sonhos de cada um deles. Toma tudo em Tuas mãos, Pai. Realiza na vida segundo os Teus planos, os Teus propósitos para a salvação, para a nossa salvação e para a salvação das pessoas que nos estão próximas, que nós possamos, Pai, ser esse instrumento nas Tuas mãos. Lapida a nossa vida. Remove de nós, Pai querido, tudo aquilo que está nos impedindo de viver plenamente os Teus sonhos e os Teus planos para a nossa vida. E enche-nos daquilo que nos falta. Enche-nos, Pai, do Teu Santo Espírito. Amém. E que Ele possa transbordar em nós, transbordar através de nós. E que as pessoas que estão ao nosso redor, no dia a dia, nas nossas atividades, que elas possam sentir a atmosfera celestial ao nosso redor. Que elas tenham prazer de estar perto de nós, para ouvir do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade, porque elas percebem, Pai querido, as Tuas ações na nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos, coloca os Seus santos anjos acampados ao redor de cada um dos Teus filhos que buscam a Ti, e que o inimigo não tenha nenhum poder, nenhum acesso sobre nenhuma dessas famílias. Te suplico agradecido no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Amém, pastor. Amém. Amém. Deus Amém. Amém. Obrigada, pastor Alexandre. Obrigada, Em primeiro pastor. lugar, Deus te abençoe, obrigado, pastor, Espírito pela Santo mensagem. de Deus, que nos trouxe o Senhor aqui, ao convite da irmã Rita. Foi pregação maravilhosa, e nós temos sempre aqui no nosso PG, esse PG maravilhoso, abençoado, que Deus tem nos dado todos os dias. Todo dia não, todas as terças-feiras. E nós dizemos, como, não sei se eu conhece a sala 57. Conheço. Aí nós dizemos sempre assim: te amo, precisamos do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, e nós cremos mais em Deus, porque se existe, faz parte da nossa família. Amém. Amém. Amém, pastor Alexandre, que mensagem poderosa. Deus seja louvado. Amém. Deus Nós seja vamos louvado. estar subindo a gravação para o YouTube. Depois a irmã Rita te manda, tá bom? Pastor, o senhor consegue finalizar a gravação do mesmo modo que o senhor iniciou? Fazendo um imenso favor. Bom, aqui está o senhor, muito bem-vindo no nosso PG, viu, pastor? Quando o senhor quiser trazer uma série para nós, é muito bem-vindo. Obrigada, irmã Rita, pelo privilégio de compartilhar teu pastor querido conosco. Querido PG Online, nos vemos terça que vem, hein? Terça que vem, às 5h30 da manhã. Em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória de Deus, Deus assim nos permitiu. Ô, irmão João.
Irmão João de Deus está aí. Irmão João de Deus Figueiredo. O Dá joinha. o seu recado, irmão João de Deus, por favor.